Bom, boa tarde a todos. Eu dei por causa do limite de tempo de 20 minutos, para ser um pouquinho mais prático, para aproveitar bastante a minha experiência com desordens mitocondriais, eu vou falar de estratégias de perda de gordura branca. Porque quando você fala em controle de peso, ou perda de peso, a gente está se referindo em perda de gordura branca, que essa que é a gordura maléfica. Enquanto você tem a gordura marrom, que é uma gordura boa, que ela fica aqui na nuca e no peitoral. Como eu tinha comentado anteriormente, para ser bem prático e por causa do tempo, eu vou falar sobre estratégias de perda de gordura branca. Qual é a estratégia que a gente usa para a gente perder gordura branca, que é uma gordura maléfica, pró-cancerígena, pró-inflamatória? Uma única célula de gordura branca não tem nem 100 mitocôndrias. Então, é um material amorfo, não serve para quase nada. E onde é que ocorre a oxidação da gordura? É na mitocôndria. Literalmente... Como é que faz aqui? Literalmente, a maioria, 90% das doenças neurodegenerativas tem a ver com o déficit de produção de ATP. Então, como é a importância de você quantificar a gordura branca em qualquer patologia onde você está envolvido a mitocôndria. Né? Autismo, Parkinson, Alzheimer, todos estão relacionados com déficit de produção de ATP. Então, fibromialgia, déficit de produção de ATP. A primeira manifestação de déficit de produção de ATP é fibromiálgica. Então, a dor está relacionada com déficit de produção de ATP. Então, uma coisa que me intriga muito quando a gente faz estratégia de perda de gordura branca é que substrato o organismo precisa para construir a gordura branca. Se alguém aqui me souber como que um carboidrato sozinho vira uma gordura branca, ou uma proteína sozinha vira uma gordura branca, é impossível, não tem via metabólica para isso. Para você montar uma gordura branca, você precisa de um carboidrato e mais um triglicérides. Porque pela via metabólica, o carboidrato vira glicerol e junta com o triglicérides, formando a gordura branca. Qual é o alimento que tem mais quantidade de triglicérides? É a proteína animal. Então, quando você junta um carboidrato com muito amido com uma proteína animal, o final é gordura branca. E não gordura marrom. Como é que você estimula a gordura marrom? É exercício físico, ômega 3 e o frio. Como avaliar a gordura branca? Então, você tem que usar a impedanciometria. Melhor é aquela que você não usa dipômetro, que a máquina faz sozinha. Nesse caso em questão... Se vocês forem observar, uma pessoa de 140 quilos, ele tem 52% de peso em gordura. Como é que eu classifico isso aqui em branca ou marrom? Pelo gasto calórico basal. Se você for ver o gasto calórico basal desse paciente, deveria ser entre 2.685 a 3.199. Está abaixo do normal. Então, ele está contando para mim que esses 52% de gordura tem mais branca do que marrom. Não tem mitocôndria. Pode fazer a dieta hipocalórica que quiser. Como ele não tem mitocôndria. Qual é o tecido que possui o maior número de mitocôndria? É o músculo esquelético. Então, você não pode, de jeito nenhum, deixar essa pessoa perder a massa muscular, porque cada vez mais ele vai diminuir o gasto calórico. Ele, atualmente, ele pesa em massa magra 63 quilos. Esse pool de proteínas, ele é renovado a cada 4 horas. Se você não oferecer aminoácido para ele, ou proteína, ele vai acabar perdendo o músculo e deixando a gordura branca, que é a gordura ruim. Infelizmente, a gordura branca, ela demora 1 ano e 1 mês para ser trocada. Por isso, esse efeito sanfona. Qualquer atitude que você tomar antes de 1 ano e 1 mês, ela volta para o primeiro dia. Porque ela tem uma memória de 1 ano e 1 mês. Se ele possui 63 quilos de proteína, de massa magra, e esse pool de aminoácidos é renovado a cada 4 horas, se você só oferecer proteína animal, que é lenta, que demora 3 horas para sair do estômago, e 8 para chegar no intestino, ele passa o dia inteiro sem aminoácido. Então você precisa oferecer uma proteína de absorção rápida, que não tenha passagem estomacal, que logo vai para o intestino.
porque senão ele vai perder a massa magra, vai perder mitocôndria, vai baixar o gasto calórico. E nunca vai usar a gordura como substrato. Qual que é o exemplo de proteína rápida? A gente oferece de proteína para ele. 2 gramas por quilo de massa magra. É isso que ele deveria ingerir diário. Se você pegar e fizer a continha, isso aqui vai dar 140 gramas por dia. 140 gramas por dia. Se você pegar um bife de 250 gramas, bem aquele argentino, gorduroso, bem bom, tem 40 gramas de proteína. Então ele tinha que estar comendo 750 gramas de bife para poder manter a massa muscular dele. Só que comer uma proteína lenta está contraindicado. Então aqui você teria que oferecer 100 gramas de proteína rápida, dividido em 4 tomadas, 100 gramas em 4 tomadas de 25, para estimular ele a perda da gordura branca. Nesse gráfico você observa que ele tem um acúmulo de água. O que está acima do cinza é água. 40% da água corpórea é intramuscular. As fibras de resistência retêm menos água. As fibras de força retêm mais água. Ele hoje carrega 61 quilos de gordura branca. 61 quilos. É óbvio que essa pessoa tem cansaço crônico, não consegue gerar energia, porque ele só possui material amorfo, células sem mitocôndria. Como eu vou avaliar a queima de gordura? Eu tenho que avaliar a função mitocondrial, porque é onde é a queima de gordura, onde é a queima do carboidrato e onde é a queima da proteína. Eu vou dar uma recordada na função da mitocôndria. A função da mitocôndria tem várias. A queima da gordura, a queima do carboidrato e a queima da proteína, ela se faz em 3 estágios. Esse primeiro estágio é de carreamento, e esse estágio ocorre no citosol. O segundo estágio ocorre na matriz mitocondrial, e o terceiro estágio também. Se você, por exemplo, não tiver carreador para a gordura trazer do estágio 1, que é do citosol, para o estágio 2, que é a matriz mitocondrial, você vai usar um metabolismo intermediário. Você queima a gordura pela beta-oxidação. Se você não tiver carnitina nem B2, você vai oxidar por uma outra via, que depende do número de carbonos. Aí você tem 3 marcadores urinários, onde você consegue avaliar em aonde esse paciente está queimando a gordura. Se você tiver um aumento do adipato, do suberato e do etilmalonato na urina, o paciente não está queimando a gordura pela via mitocondrial. Tá? Se você tiver o etilmalonato aumentado junto com os dois, significa que você tem uma disbiose intestinal. Porque você, para sintetizar a carnitina, você precisa do butirato, e o butirato é fabricado no intestino. É sintetizado por uma bactéria. Então, veja como é importante você avaliar a função mitocondrial quando você pensa em obesidade, quando você pensa em doença degenerativa. Porque 70% dos problemas mitocondriais estão no estágio 1, e que depende de carreadores. Se depende de carreadores, depende de enzimas,